Bom dia, bom dia, voltamos à nossa leitura, a leitura do livro Ela Tá Se Achando. Estivemos um pouquinho fora, porque, como eu falei, nós fazemos aqui no nosso, onde nós moramos, aqui no nosso bairro, a gente faz rodízio de carona pro colégio, e na semana que eu levo é praticamente impossível encaixar os horários para a gente poder fazer essa leitura, mas estou de volta agora e nós vamos continuar a leitura, já desejando uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de muitas bênçãos, uma semana em que Deus vai estar dirigindo os teus passos, você tomando posse de tudo aquilo que é seu por direito divino. Vamos lá então. Nós estamos agora no capítulo 8 da nossa leitura. E nós vamos ler agora esse capítulo que fala sobre ser verdadeira. Seja verdadeira. Então, vamos lá, a leitura. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que foi verdadeira com Deus, que tinha um monte de problemas em sua vida e o principal era uma má fama na cidade. Essa mulher tinha 5 maridos. Pensa comigo como seria a fama dela nos dias de hoje. No mínimo, a chamariam de rodada. Agora você imagine 2000 anos atrás, né? Naquela época, as mulheres não podiam falar em público, não tinham esse direito, muito menos dirigir-se a um homem na rua. Essa mulher morava em Samaria, uma cidade no meio do deserto, perto de Jerusalém. Ela ia todos os dias ao poço buscar água, sempre no mesmo horário, ao meio-dia. Ela ia ao meio-dia, vamos vai falar aqui. Porém, todas as mulheres daquela época iam ao mesmo poço buscar água no começo do dia, geralmente às 6 da manhã, e no final do dia. Enquanto todos esperavam o clima estar mais frio para ir ao poço, aquela mulher, conhecida como a Mulher de Samaria, ia no pior horário. Ao meio-dia, o sol no deserto deveria ser escaldante. Até aqui mesmo, né? Se nós for ver, o sol do meio-dia é o mais forte, né? Porém, a única maneira dela ir sem ser vista. Talvez por vergonha de sua situação, ela tenha escolhido jogar os seus problemas de relacionamento dentro do quartinho da bagunça, na gaveta do nada ou para a lixeira do computador. O pensamento dela talvez fosse: nesse horário, ninguém vai me ver, eu não vou ser julgada por ninguém. Ou ainda, eu não quero pensar no meu problema, não vou compartilhar ele com ninguém. Isso já aconteceu com você? Em algum momento da sua vida, você também preferiu esconder-se de todos? Ela não percebia, mas estava apenas mascarando o seu problema, adiando a sua cura e aceitando ser julgada pelos olhos daqueles que não tinham nenhum interesse na sua felicidade. Não permita que isso aconteça com você. Não se preocupe com o que os outros estão falando sobre a sua reputação. Cuide de você. Descubra o que Deus está falando a seu respeito. Olha que engraçado, né? O que acontece aqui, na verdade, é que essa mulher samaritana, ela mesma já estava se julgando. Não importa o que os outros iriam falar dela. Não importa o que os outros iriam comentar sobre a reputação dela. Porque mesmo quando talvez ninguém estivesse nem pensando, talvez ela cruzasse com alguma pessoa que nem conhecia a história dela,
e simplesmente olhasse para ela, ela já iria se sentir julgada. Por quê? Porque o julgamento estava dentro da cabeça dela. Não importa o que os outros iriam falar, não importa como eles iriam olhar para ela, porque quando nós mesmos já temos o julgamento, o pré-julgamento, quando nós já temos a própria, como é que eu vou dizer, a própria crítica contra nós, não importa o que os outros pensam. Por quê? Porque o julgamento está dentro de nós. Nós simplesmente atraímos aquilo que nós somos, né? Se você se sente uma pessoa inferiorizada, por qualquer razão que seja, por sua classe social, por sua etnia, por sua maneira de viver, não importa o que aconteça, você pode levantar a bandeira que for, você vai continuar atraindo as pessoas que te julgam. Você vai continuar atraindo as pessoas que vão falar de você. Por isso que não vou aqui criar polêmica, mas por isso que é muito importante rever esses conceitos de que quando a gente levanta uma bandeira em defesa de alguma coisa. Porque quando a gente faz isso, na verdade a gente está atraindo mais disso. E essa não é a maneira correta de lutar com uma causa. Porque quando decidimos levantar uma bandeira, vou lutar por essa causa, a gente acaba focando no que a gente não quer. E o que a Bíblia ensina, o que a palavra ensina, o que as leis do universo, se nós for entender, elas nos revelam é que tudo aquilo que a gente foca é o que cresce. Tudo que você coloca o seu foco cresce. Uma planta, você focar nela, você regar, você dar atenção, vai crescer. E isso é em tudo, isso é em tudo. Quando a gente começa, vamos dar um exemplo da mulher samaritana. Ela estava, se todos os dias ela pensava na situação dela ser uma mulher rejeitada, ela já era uma mulher samaritana, que naquele tempo eram pessoas totalmente desprezadas pela população. Ela ainda era uma mulher que havia tido vários maridos. Com certeza, ela não fez uma escolha, eu quero ter vários maridos. Não, ela tentou um, tentou outro, e todas as tentativas ela acreditava que era a última, né? Que iria dar certo, né? E o que acontece? Imagina que cada manhã que ela levantava acreditando que eu sou uma mulher samaritana, eu sou uma desprezada, eu sou uma mulher que já tive vários maridos, eu sou uma desprezada, eu sou uma mulher indigna. Ela mesma já estava criando um pré-julgamento dela. Um pré não, né? Um julgamento dela, né? Então, como o foco dela todos os dias era isso, o que ela atraía? Mais disso. Muito mais disso. Então, onde ela passava, ela atraía o quê? Ela atraía pessoas que queriam fazer o quê? Julgar. Porque ela era uma pessoa que se sentia já julgada. Então, a gente atrai aquilo que a gente é. Se todos os dias pela manhã, talvez ela acordasse e ela decidisse que ela era uma pessoa abençoada, ela era filha do Deus Altíssimo, não importa a região do mundo que ela nasceu, ela poderia mudar a realidade dela. É isso que às vezes a gente não consegue entender. É isso. Quando levantamos uma bandeira, a gente está chamando a atenção para aquilo que a gente não quer, né? Na verdade, né? Só que nós estamos atraindo mais daquilo. Infelizmente é assim. Para quem ainda não viu o documentário O Segredo, o documentário, não um filme, veja o documentário O Segredo. Eles explicam muito bem isso cientificamente. Você vai ver como faz sentido. Você vai ver, eles até dão exemplos de pessoas que queriam combater uma causa, e eles mostram a maneira correta, a maneira certa de você levantar a bandeira, focando naquilo que você quer, e dá certo, e deu certo. Eles mostram muito bem isso, é bem claro, e a gente entende que realmente tudo aquilo que o ser humano faz diferente. Eu quero levantar, vamos dar um exemplo. Você quer que acabe a violência, aí você foca na violência. Não, você foca na paz.
Você foca no que você quer e não no que você não quer. É a mesma coisa, se você está com escassez de dinheiro, você não tem que orar falando da sua escassez, porque você vai atrair mais escassez. Você tem que fazer o quê? Focar aonde? Na riqueza, na prosperidade, naquilo que você rega, aquilo que você coloca atenção, cresce. Colocou atenção na violência, ela vai crescer. Colocou atenção na pobreza, ela vai crescer. Por isso que a gente vê focando na miséria. Nós temos que combater a miséria. Não, não é combater a miséria. Você tem que focar na prosperidade. Porque é isso que é essa a diferença. É por isso que a gente vê cada vez mais crescendo que as causas que as pessoas estão combatendo. Por isso que a gente vê que não acaba. Estamos combatendo a causa do racismo, miséria, violência. Aí ficam focando naquilo. Fim da violência, o fim do racismo. Não, não é assim. A gente foca, a gente tira o foco. A gente para de colocar água naquela plantinha. Que é isso. Por isso que cada dia cresce mais. Por isso. Porque tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco cresce. Então, pense nisso. Pense. Você está, por exemplo, doente. Você fica falando da sua doença? Você fica focando na sua doença, falando para Deus da sua doença? Mais ela cresce, mais começa a expandir aquilo. Estou doente porque eu estou doente, porque eu estou doente. O que acontece? Mais você está criando daquilo. Mais e mais e mais. O que a gente foca então, Bianca? Você vai focar na sua saúde. Você fala, eu sou saudável, eu tenho saúde. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que eu me alimento bem, eu tenho uma vida saudável e eu estou cada dia mais e mais e mais saudável. Então, a gente tira o foco daquilo que a gente não quer. Infelizmente, são poucas as pessoas que entendem isso. A gente vê que são poucas porque a gente vê cada dia mais crescendo, né? As causas que as pessoas estão combatendo. Então, talvez que a gente não tenha como levantar a nossa voz tão alto, né? Para que as pessoas entendam isso, que você faça isso na sua vida. Que você faça isso na sua casa, com os teus filhos, não importa qual é a situação que você esteja passando, você não pode focar no que você não quer. Você foca no que você quer. O que você quer? Eu quero saúde. Então, foca na saúde, esquece a doença. O que você está precisando de dinheiro? Porque eu não tenho. Deus, porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não, você vai focar onde? Na riqueza. Eu sou próspero, eu sou rico. Olha tudo que eu já tenho. Você olha o que você tem e não o que você não tem. Você não pode focar no que você não tem. Esse é o princípio da gratidão. Quando você talvez, vamos dizer, você tem 10 boletos para pagar. Você pagou falta 9, você vai fazer o quê? Deus, porque falta 9 boletos para me pagar. Não, você vai focar no que você pagou. Glórias a Deus, porque eu paguei um boleto. Esse é a inversão. É assim que começa um coração grato a Deus. É isso que é a gratidão. Quando você foca no que não aconteceu, a gente começa a se tornar uma pessoa ingrata. É aí que entra a ingratidão. Quando a gente começa a focar naquilo que aconteceu de bom, você começa a ter um coração grato. E existe uma escala de vibração. A gratidão, a alegria e o amor, e nessa escala são as energias mais altas. Você está vibrando numa energia altíssima, ou seja, você está se aproximando de Deus com isso. Você está se aproximando, sendo grato. Tá ok? Vamos lá, vamos ler mais um pedacinho aqui. Quem não sabe quem é, se sente perdido. Você pode até estar se sentindo perdida agora, mas eu garanto que até o fim da leitura desse livro, você vai se achar e se tornar a mulher que Deus determinou que você será. Nós só conseguimos achar aquilo que em algum momento foi perdido. Concorda comigo? Sim, né?
Essa mulher que Deus determinou que você será se perdeu dentro de você mesma. Não foi fora, ela não está fora de você, ela está dentro de você. É mais fácil encontrar algo que está dentro ou fora de casa? Dentro, né? Dentro ou fora de você mesma? Deus já colocou no seu interior o que você está procurando. Antes mesmo de ser formada dentro do ventre da sua mãe, Ele a encheu de tudo aquilo que você precisa para se tornar uma mulher inteira. Você precisará ser verdadeira com Deus, mesmo sabendo que Ele já a preencheu com tudo o que você precisa para se tornar a mulher que Ele quer que você seja. Por algum motivo, você perdeu alguma dessas qualidades. Muito do que recebeu foi perdido ao longo do caminho. Então, conte a Ele, pois o interesse do teu Pai é te ajudar a encontrar o que foi perdido. Seja verdadeira, fale o que está procurando, convide-o para entrar no quartinho da bagunça e vasculhe até encontrar o que você perdeu. Isso mesmo, ser sincera. Por que ser sincera? Porque muitas vezes nós temos algumas coisas para resolver e nós, às vezes, acabamos querendo passar um paninho, sabe? E fingir que não está acontecendo. Talvez algum sentimento interno, vergonha, medo, insegurança, inveja, ciúmes. Quando a gente é sincera, quando a gente consegue ser sincera conosco mesmo, né? A gente falar para nós numa oração com Deus e contar tudo que tá doendo, tudo que tá machucando, tem aqueles momentos assim que você sabe que você não está agindo certo, assim, a gente acaba abrindo espaço para que haja a mudança. Todo sentimento, todos eles têm os dois lados da moeda. Tem os dois lados. O que acontece? A inveja tem o lado contrário, o amor, o ódio, a mansidão, o domínio próprio, a raiva, a ira, a cólera, né, que a gente chama, né? Então, quando a gente acaba entendendo algum sentimento, até ruim mesmo, que tem dentro de nós, é mais fácil de você virar essa moeda, olhar para o outro lado. Vamos dizer que você tem um sentimento de ódio, né? Qual é o outro lado, né? Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu buscava muitos antônimos, né, no celular para saber o sentimento contrário. Eu pensava, o que eu tô sentindo agora? Eu me perguntava o tempo todo. Quando eu entendi isso, eu comecei a agir muito para mudar a situação. O que eu tô sentindo agora? Ai, tô sentindo raiva, tô sentindo ira. Qual é o contrário? Aí eu começava a afirmar, eu afirmava, eu sou amor, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa com um coração agradecido, sou uma pessoa com um coração bondoso. E eu começava a afirmar aquilo para mim, em vez de ficar batendo contra aquele sentimento, que é o que eu estava falando agora. Em vez de ficar batendo, eu não tenho raiva, não tenho raiva. Não, você está afirmando mais aquilo, você está pedindo mais aquilo. Eu não entendia isso antes, não sei se você entende, mas para mim isso eu não entendia. Até que eu estudei a mentalidade, como funcionava o cérebro humano. E quando eu entendi que o nosso cérebro, tudo ele entende como uma afirmação, ele não entende o negativo. O nosso cérebro ele não entende o não. Por isso, né, antes eu não sabia. Quando ensinavam você não pode dizer não para o seu filho. Você já viu quando você diz assim, não corre, e de repente a criança corre, né? Daí tu diz assim, parece que eu tô dizendo para correr. E é bem isso. É essa a verdade. Eu descobri que é a verdade, porque o nosso cérebro não entende o não. Ele não entende o negativo. O nosso cérebro, ele é afirmativo. Por isso, quando você quer falar, por exemplo, vamos dizer, não corra para o seu filho, caminha. Você vai ter que falar alguma afirmação para ele. Fica quieto, em vez de falar o não. E isso acontece não só com o seu filho, acontece também com você. Eu não sou maldosa, eu não sou invejosa, não
Não adianta, você está falando a verdade, o teu cérebro está pegando só a palavra, invejosa, maldosa, entende? Sempre tira o não, é aquilo que tu vai receber. Então, quando você orar, é aí que entra, né? Que quando Jesus fala, né? Que a gente não recebe porque não sabe como pedir. Olha que interessante, né? Eu tive que estudar a mente humana, eu tive que estudar muitas coisas para poder entender como é que Deus ouve as nossas orações. E tem muito mais, gente, muito mais detalhes que fazem toda a diferença na nossa oração, que eu não sabia, e quando eu começo a entender o ser humano, eu entendo como é que a gente se achega até Deus, como é que a gente faz as nossas orações para Deus e como que a gente deve, então, nos aproximar dele. Então, saiba que Deus não entende o nosso não quero, não faço, não vou. Não, você tem que fazer afirmações para que o teu cérebro entenda e entre em contato com Deus. Tá ok? Então, voltamos hoje é segunda-feira, temos uma semana de leitura, estamos no capítulo 8, falta bem pouquinho para terminar esse livro. Aproveite, assista esses vídeos, se você não assistiu todos, ainda assista, porque depois eu vou tirar, né, esses vídeos do meu Instagram. Por quê? Porque eu quis com esses vídeos, né, ajudar pessoas, porque eu sei o quanto foi importante para mim quando eu precisei de ajuda, ter pessoas que ensinavam, que traziam conhecimento. Só que a gente sabe, né, que leitura, né, de livros, eles não são permitidos, né, na internet, mas como é só nós, é um grupinho pequeno, por isso que eu fiz isso, tanto que eu abri o Instagram, depois eu fechei ele, por esse motivo. Então, se você não assistiu todos essa leitura, aproveite quando nós chegarmos no último capítulo. Daí a gente vai tirar, né? Esse porque não pode, né? Não pode ler, não pode. Aí a gente pode fazer comentários de livros, mas ler o livro na íntegra a gente não pode fazer, né? Mas num grupinho pequeno assim, eu achei que seria muito interessante para ajudar a edificar vidas também. E depois que nós terminar esse, eu quero sim pegar outro livro para nós fazer um estudo, para nós. Daí sim, né, nós vamos somente estudar. Aí eu leio e trago somente as informações do livro. Mas esse livro eu achei interessante ter essa leitura com vocês, tá ok? Eu desejo para você uma ótima semana, uma semana de paz, de prosperidade, de abundância, de amor, saúde, e que você possa através dos teus pensamentos, fazer as melhores escolhas para sua vida. Façam escolhas conscientes. Entenda que aquilo que você pensa é o que acontece. Então, tenha pensamentos bons, pensamentos positivos. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.